Um dos médicos que prestou depoimento contra a empresa Prevent Senior na CPI da Covid pelo uso de hidroxicloroquina no tratamento da doença teve seu vínculo empregatício anulado com a empresa pela primeira turma do STF. E assim, mais uma vez, fraudes à legislação trabalhista são aceitas. E o nosso Congresso Nacional não se mobiliza para parar essa violência contra o trabalhador. Já estou ficando indignado. Vamos chamar o Dr. Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro para falar sobre isso? Bora lá. Fala, Bruno. É melhor deixar o Vamos lá, advogado doutora falar. Ana. Vamos lá, porque exato. Vamos falar, porque eu vou criticar aqui, né? Porque tem que ser criticado, né? Eu tenho que lembrar, e agora sim vai ter crítica ao governo, sim, tá certo? Porque é aquilo. Eu entendi a primeira indicação do Lula para o Supremo, que foi colocar o ministro que basicamente era o advogado que salvou ele e tal, por conta daquilo tudo. Botou o Zanin. Eu tô dizendo que assim, porque eu não sei se eu não faria a mesma coisa se eu não estivesse no lugar do Lula. Então, aquele negócio, não vou julgar o primeiro. Mas o segundo, quando ele coloca o Flávio Dino, ele tira a possibilidade de um excelente presidente para suceder ele, como também ele deixa, na época de governo do Partido dos Trabalhadores, um Supremo Tribunal Federal sem um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Olha o absurdo. Então, assim, a gente tem um Partido dos Trabalhadores que indicou a maior parte dos ministros que estão ali e nenhum deles é um ministro do Trabalho. E aí você tem, com todos os respeitos possíveis, mas você tem uma ignorância falada pelo senhor Alexandre de Moraes, senhor ministro, que a direita quer muito impeachment e que eu quero te falar que se vier o impeachment dele, eu vou até ficar feliz, porque aí veio o impeachment dele e aí se indica o ministro do Trabalho. Doutor Aí Bruno. Escute o que eu tô falando. É porque, olha só, entenda uma coisa, doutora Ana, o que acontece? Quando a direita, a extrema-direita, tá atacando o ministro Alexandre de Moraes, só tá olhando o ponto que lhe interessa. Só tá olhando aquela parte do, não, porque ele tá sendo abusivo, etc. Ele não tá sendo abusivo naquela área. Por quê? Porque os outros ministros votaram pela manutenção dele como relator, inclusive do inquérito das fake news. Então, toda a atuação que ele está sendo feita ali é na esfera de proteção do próprio Supremo e com o conhecimento que ele tem. O problema é que ele não sabe nada de direito do trabalho. Com todo respeito. Aí ele vai e fala que, não, porque um médico é um profissional liberal, logo ele vai estar lá, ele vai querer os benefícios do PJ e depois os benefícios da seletista, de ser trabalhador com carteira assinada. Isso não faz sentido. Pelo amor de Deus, aonde é que o senhor ministro entendeu que um trabalhador, seja ele médico, seja ele jogador do Real Madrid, tem direito a negociar o contrato? Pelo amor de Deus! Então, assim, eu quero dizer que o termo ignorante, ele é utilizado quando é um desconhecimento. E eu quero dizer que o ministro Alexandre de Moraes, ele é ignorante nesse sentido, de não conhecer as regras trabalhistas. Tanto assim que o ministro Flávio Dino abriu uma divergência mostrando a ele justamente essa realidade. E aí eu quero mostrar a matéria justamente por isso, porque eu tenho críticas sérias, porque a gente já está apanhando muito do Congresso, a gente ainda não mudou essa reforma trabalhista, porque ela tem que ser cancelada, mas aí olha o que acontece. A gente tem hospital sem médico, escola sem professor, e a gente vai ter uma fraude atrás de fraude. Dá uma lida, doutora. E ninguém é responsável por nada. É um ótimo... Exatamente. Aí na hora que duas mulheres vão para a Alemanha, e aí tem terceirizados, que ninguém se responsabiliza no aeroporto, que trocam as malas delas, e elas ficam 30 dias presas, ninguém quer se responsabilizar. Aeroporto de Guarulhos, não, são os terceirizados. Quem foi que contratou, né? Vamos lá. Diz lá, matéria da Jota, por Mariana Gualter.
Primeira turma do STF caça vínculo entre médico plantonista e Prevent Senior. O médico foi um dos que prestou depoimento contra a empresa na CPI da Covid pelo uso de hidroxicloroquina no tratamento da doença. Inclusive, vou aproveitar aqui e agradecer o trabalho deste médico por ter ido lá denunciar a empresa, né, na CPI. Vamos lá. A primeira turma do Superior Tribunal Federal, por 4 votos a 1, cassou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, que havia reconhecido o vínculo de emprego entre um médico plantonista e a Prevent Senior. O médico em questão foi um dos que prestou depoimento contra a empresa na CPI da Covid-19 em 2021 pelo uso de hidroxicloroquina no tratamento da doença. Em sessão presencial nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, os ministros negaram provimento a um agravo na, me ajuda Bruno, RCL 67236. Reclamação. Reclamação, eu falei, que diabos é uma RCL? E com isso mantiveram decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado julgou em abril procedente o pedido da Prevent para cassar a decisão do TRT2 por ofensa ao tema 725 de repercussão geral e à ADPF, Socorro Bruno 324, que versam sobre a licitude da terceirização. Exato. Ana, só para a gente facilitar aqui, vamos dar uma pausa e eu vou explicar, eu vou traduzir um pouco isso. O que acontece nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes já tinha entendido que é lícito, é legal, ou seja, é juridicamente possível que uma empresa terceirize a atividade fim dela. Antigamente não podia. Por exemplo, se você é uma empresa de construção civil, você não pode terceirizar quem trabalha na construção civil. Mas e a faxineira? Pode terceirizar. E a pessoa que leva o painel? Pode terceirizar. Agora, quem está ali metendo a mão na massa, não pode terceirizar. No hospital, o médico, a enfermeira, o assistente, não pode terceirizar. Mas faz a limpeza do chão. Aí pode. Então, ou seja, você tinha a diferença entre atividade meio e atividade fim. E a atividade fim não podia ser. Agora, ela pode ser terceirizada. Mas qual é... Me desculpe que eu me altero. Qual é a minha raiva? Eles não entendem a diferença entre terceirizar e fraudar. Uma coisa é você cometer uma fraude, que é um ilícito. Ele pode ser um ilícito criminal, ele pode ser um ilícito civil e ele pode ser um ilícito trabalhista. E também pode ser os três ao mesmo tempo, como é você recomendar hidroxicloroquina, sabendo que isso não é eficaz. Então, o que acontece? O vínculo empregatício, ele é baseado em 4 coisas. Isso, inclusive, é dica para quem faz concurso. É SHOP. Subordinação, ou seja, você subordina alguém. Habitualidade, que é você estar lá com frequência. Onerosidade, que é você receber um dinheiro por isso. E é pessoalidade. Porque em empresa, você poderia indicar outra pessoa. Por exemplo, Ana, vai lá varrer no meu lugar. E você vai lá e eu não vou. Não, mas eu quero o Bruno. Opa, então você não quer uma terceirizada. Você está querendo um funcionário específico. Então, isso mostra a fraude. Tudo que constitui fraude não é terceirização. Por que não é terceirização? Porque é fraude. Ponto. O problema é que existe uma grande dificuldade dos ministros do Supremo em não entenderem o que todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho entendem. E qual é o problema? É não ter um ministro do trabalho lá, porque aquele negócio, eu ouvi tantas ofensas, desde que a ministra Rosa Weber saiu do Supremo, foi tanta ofensa à Justiça do Trabalho, que eu ouvi de ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu fico envergonhado. Pelo amor de Deus, o trabalho do povo brasileiro é que faz com que a gente tenha um PIB, que a gente tenha uma renda, que as coisas aconteçam. E se você nega o trabalho, você prejudica totalmente esse desenvolvimento. Então, o debate que tem ali é, o tema 725. Pô, que legal, ele fala de terceirização, mas o debate não é terceirização, é fraude. Esse é o ponto. A fraude, ela é superior à terceirização. Ela rasga qualquer indício de terceirização. Só que não é o que os ministros entenderam. E aí vamos seguir na matéria para a gente continuar, porque tem coisa interessante aí para a gente ler. Ih, peraí que eu fechei a matéria, eu achei que você tinha terminado. Não tem problema. Não tem problema. Já pega a fala do Alexandre de Moraes, porque vai ser legal pegar a fala
dele e do Flávio Dino. Vai estar lá para baixo. Vamos lá, fala do Alexandre de Moraes. Opa, baixei demais. Ó, o voto... Deixa eu ver aqui, vamos lá. O voto foi acompanhado, esse aqui? É em cima, pode ler em cima. É em cima, daí, ó. Ele acrescentou... Vamos lá. Ele acrescentou que o médico reclamante fazia... Ele quem? De quem estamos falando? O médico, né? Pode ler do início, ó, o ministro. O ministro voltou a criticar trabalhadores contratados via PJ que pedem o reconhecimento do vínculo. Pô, ministro! Mas não expressam... Continuando, desculpa, mas não expressam intenção de arcar com encargos tributários e previdenciários que seriam devidos caso a relação fosse seletista desde o início. Aspas, ingressam na Justiça do Trabalho dizendo, olha, 8 anos eu recolhi tributo de 15%, não de 27,5%. Só que agora eu quero receber todas as verbas como se eu fosse empregado. Não falam, vamos compensar pelo menos com a tributação de pessoa física, disse Moraes, mas que... Aí eu vou ficar pistola. A culpa disso não é do empregado, né, Xandão? Exato. E outra coisa, quando ele receber as verbas, ele vai ser descontado. Caramba. Né? E assim, quem tá fazendo isso é o empregador, não é culpa do empregado. Exato. Ele acrescentou que o médico reclamante fazia de 2 a 3 plantões por semana em unidades da Prevent, obtendo uma renda mensal em torno de R$25 mil. O ministro frisou que não é possível permitir que, aspas, uma pessoa estudada, fecha aspas, se favoreça da pessoa jurídica e depois receba todas as vantagens de um seletista. Moraes ponderou que há inúmeras funções que devem ser protegidas pela CLT em que há exploração dos trabalhadores, mas que os médicos são profissionais liberais por natureza. Discordo totalmente. Diz a aspa do Xandão. Se ele optou pela pessoa jurídica para ter suas vantagens, ele não pode depois alegar a própria torpeza. Ele não Exato. Ele não a torpeza é da empresa, porque você não pode contratar por PJ. Aliás, você vê, tá falando aí 15 anos, esse entendimento supremo é desse ano. A fraude trabalhista, que era inclusive um entendimento jurisprudencial, é justamente isso, que não existe pejotização viável, inclusive, principalmente em atividade fim. Ponto. O problema é que o ministro parece desconhecer tudo isso. Tem áreas do trabalho que devem ser protegidas de exploração? É claro! Semana passada, aliás, ontem, eu tive que fazer uma petição de um caso de uma mulher que foi escravizada por 30 anos. É claro que tem que ter proteção, mas para isso, essa proteção, ela vem não só da legislação, mas ela vem também do Ministério Público do Trabalho, que age nesses casos. A proteção que o Supremo tem que dar e o TST tem que dar é a proteção da compreensão da lei trabalhista e da primazia da realidade. A primazia da realidade prevê que o magistrado que está ali julgando, ele vai entender que o trabalhador, aqui, liberdade poética para chamar de corno, do corno que está ali pedindo seus direitos, que essa pessoa, ela tenha a sua realidade computada. Como assim? Quantos empregados podem discutir o seu contrato de trabalho? Quantos? Pega nessa Prevent Senior, quantos médicos são seletistas? Entende? Ou seja, desconhecer a realidade é um absurdo. E aí a gente pega agora a fala do Flávio Dino. A fala do Flávio Dino, bem isso. Eu vou trazer a fala do Flávio Dino, que eu estava olhando ali. Diz ele lá, nesse caso, ele abriu divergência, né? Discordou ali do Xandão. E disse, nesse caso, há esse critério objetivo de distinção público e notório. Ou seja, uma empresa que determina um método em que você é obrigado a adotar esse kit, era o kit da hidroxicloroquina. Obviamente, não se trata de uma autonomia profissional, e sim de uma subordinação típica da relação de emprego. Bingo! Tá aí, e você vê, o ministro Flávio Dino, ele não é da área do trabalho. Parabéns ao ministro Dino pela fala, porque, na verdade, para quem trabalha nessa esfera, isso é uma das coisas mais óbvias. Doutor Bruno sabe do que ele tá falando. Exatamente. E outra coisa, não, sendo bem sincero, eu posso falar isso pro pessoal, eu tô saindo dessa área justamente porque já sabotaram os sindicatos, já prejudicaram os trabalhadores. Hoje, não existe mais o tipo de atuação que eu costumo fazer. São poucos lugares. Então, assim, o que eu quero mostrar
para as pessoas é que o nosso debate ele é muito mais amplo. E aí vem mais uma crítica ao governo. A gente tem que, de alguma forma, pressionar o retorno das leis trabalhistas pré-reforma trabalhista. A gente tem que fazer isso. Por quê? Porque senão, assim, hoje a galera não está sentindo. O problema vai ser quando quiser se aposentar. É aí que a dor vai bater, sabe? O problema é que, assim, eu, pela minha experiência e pelo meu contato com pessoas que querem se aposentar, com pessoas que se aposentaram com salário mínimo, com pessoas que não têm dinheiro para manter o custo de vida que elas tinham a vida inteira, é com essa experiência que eu digo para vocês, se a gente não lutar, a água vai bater de volta, se é que vocês me entendem. Então a questão é, o que a gente não pode pecar nesse momento é por omissão. A gente tem que fazer, pressionar, cobrar, e nesse sentido é uma cobrança ao governo para que a gente derrube essa reforma trabalhista. Enquanto as pessoas ficam, não, porque a família tradicional brasileira é a família tradicional desempregada, a família tradicional pejotizada. É isso que vocês querem debater, caceta? Enfim, termina a minha fala revoltado nesses termos. Nunca vi Dr. Bruno revoltado dessa forma e com razão, Bruno. Ficamos por aqui, a gente volta com mais assuntos do dia em instantes. Chat Bálsamo, bora lá.